Olá, meninas! Olha só, né, como são as coisas. Tô aqui no estúdio gravando alguns episódios para vocês e eis que tivemos uma visita ilustre. Eu falo que nós temos duas famílias, aquela de onde nós nascemos, a biológica, e os amigos, que são a família que nós escolhemos, né? E todos sabem aqui que já falei para vocês do Valdemir, a quem carinhosamente eu chamo de guardião, e tem a Esther, que é a esposa dele, a Estherzinha linda, que veio aqui nos honrar com a sua presença ilustre, e eu não poderia deixar passar esse branco. Estherzinha, minha querida, prazer enorme te ter aqui. Gente, né? Vejam essa beleza pleníssima, belíssima. Todas somos. E veja só, nós estamos agora no mês de agosto, né? E nós temos um tema muito importante nesse mês. Fala aí, Estherzinha. Bom, tem que me apresentar. Eu já me perdi aqui de emoção, gente. Vamos lá, se apresenta aí para nossa galera. Bom, eu sou Esther, falo de um lugar de uma mulher cisgênero, preta. Eu tenho 38 anos, sou psicóloga, neuropsicóloga também. E falo do lugar de uma pessoa PCD, uma pessoa com deficiência, eu tenho esclerose múltipla. E eu falo que a gente acaba se tornando um corpo político, né, Didi? Até como mulheres, a gente não dá para falar só pela gente mesmo, né? Então, quando eu falo do Agosto Laranja, é um mês de conscientização da esclerose múltipla. Ela é uma doença autoimune rara, atinge, em média, 40 mil pessoas no Brasil. Deve ter um número maior do que isso, justamente pelo subdiagnóstico. Ela é pouco falada, então os sintomas são muito difusos. Quando eu falo difusos é porque parecem muitas outras coisas. Então esse mês foi criado, né, essa data pela Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, em 2006, se não me engano. E aí foi escolhida a cor laranja, como estou aqui de laranja hoje. Lindíssima. Para trazer um pouco essa data, né? Então, eu acho que a proposta, pelo seu convite, pelo que a gente vem falando, eu acho muito importante, né? Que o bate-papo com o Edi esteja abrindo espaço para o mês de agosto vocês abordarem isso, né? Então, fica, acho que o convite também para acompanhar as redes, que eu sei que vocês vão compartilhar alguns materiais de muitas ativistas e locais ativistas que falam sobre esclerose múltipla e não são replicadas por outros espaços, né? Então, já estou aqui fazendo, né, esse convite. Tem muitas outras coisas também para falar. Isso, porque foi o que você falou, né? Existem alguns casos que existem subdiagnósticos, né? Assim que você falou, que às vezes podem se confundir com outras questões, né? Então você falou em torno de 40 mil, que é pouco, para um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? E às vezes muitas pessoas que estão até do outro lado podem estar apresentando alguns sintomas e de repente, quem sabe, não sei, podem estar ali. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Como sempre, para tudo, não é não? Sim. Lembrando que a esclerose múltipla ela é considerada uma doença rara e é uma doença autoimune. Então, ou seja, o sistema imune, que acho que você já falou aqui bastante, né, de saúde aqui no seu programa, né, Didi? O sistema imune, ele acaba atacando células saudáveis do próprio corpo. Gente, isso é louco, né? É muito louco isso, e no né? caso da esclerose múltipla, vão ser os neurônios. Tá vendo esse cabo aqui? Você tá vendo? Ele passa uma informação, né? Certo. Agora, se descascar aqui o fio, o que vai acontecer? Vai sair, sabe? Se sai essa proteção, o que vai acontecer? Sim. Vai dar ruim. Não vai dar, né? Vamos imaginar que esse fio aqui, essa capa, é o que a gente chama de bainha de mielina do neurônio. Então, é o que ajuda na condução nervosa das informações, né? Um neurônio é conectado com o outro. Então, o sistema, o próprio... Desculpa, só para... Essa bainha é como se fosse uma capinha protetora. Isso. Do neurônio. Lembra, acho que do desenho aí do neurônio, enfim. Tá. Ele é do corpinho ali do neurônio. Então, a informação, ela é conduzida e ela precisa dessa proteção. O que acontece com a esclerose múltipla? O sistema imune do corpo, ele acaba atacando essa célula.
Então, é como se... Por isso que fala autoimune. Porque é o sistema que deveria combater, né? Vírus, bactérias, enfim, ele vai atacar células saudáveis. Então, a gente não tem, por exemplo, o vitiligo, que ataca a melanina. Isso. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, ataca a bainha de mielina. E por que é esclerose múltipla? Porque ataca essa região, fica como se fosse um machucado ali no neurônio. Então, você tem múltiplas escleroses, ou seja, isso vai atacando outras áreas do sistema nervoso, do cérebro, né? Do e ela não se reconstrói. Com a medicação, com algumas coisas, ajuda você a ter uma redução dos sintomas. Você regride um pouco os sintomas, mas a tendência dela é que ela é progressiva. Ela não entra em remissão. Em alguns casos, sim. Né? Eu acho que fica um papo, né? Já fica aí o convite para a gente aprofundar. Você percebe, dá para falar de muitas coisas. Sim. E eu acho que o que tem muito a ver também com o seu programa é que a prevalência dela é maior em mulheres. Em mulheres? Em mulheres. Alguma condição genética específica, talvez? Olha, fica aí mais um pouquinho para a gente aprofundar para a próxima. E pega uma faixa etária jovem, né? Mas pega aí de 20 até 50 anos. De 20 a 50? Geralmente entre 20 e 30 anos. No meu caso foi 30 anos, né? E você estava lá, Foi, gente, é verdade. Eu lembro bem disso. Então, e falando aqui com você, Didi, é engraçado o quanto não tem como separar uma coisa da outra. Né? Eu acho que é importante do seu programa aqui, que eu me sinto à vontade, que eu não tenho que ficar no lugar ou de uma psicóloga, neuropsicóloga, falando só enquanto esclerose múltipla, enquanto um tema técnico, ou como paciente, né? Eu acho que você possibilita essas duas coisas. Claro, claro. Aqui a pessoa tem que ser inteira. Quem ela é, no lugar que ela se sente confortável. Porque aqui nós falamos da nossa verdade. Sim. Né? Então, nós estamos inteiras aqui, abertas, completas, né? Para nos entregarmos da melhor forma. Sim. Uma coisa que eu lembrei, Didi... Eu acho que é importante compartilhar e já fica a chamada, né? Porque pelo que eu entendi, tem um convite para eu voltar. Lógico. É já deixar aqui algo muito importante, que quando eu tive o diagnóstico, quando eu tive o primeiro sintoma, na verdade, que a gente chama surto, né? Então, você tem o primeiro surto da doença. Você fica tendo anos de sintomas muito difusos, que é fadiga, um cansaço extremo. E eu tinha muito isso a partir de 2013, mais ou menos. Então, era um cansaço que nada passava. Mas depois ele some. Aí, às vezes, um formigamento e sumia. Mas chegou até um tempo que parecia uma labirintite, sabe? Mas que tem um nome bonito que chama dispraxia, ou seja... Como? Dispraxia, você já ouviu falar? Não. Então, tenta imaginar. Quando eu pego essa caneca aqui, eu tenho um comando certo do meu cérebro e... eu executo. Agora, a dispraxia eu penso, o meu corpo, ele não atende esse comando do cérebro. Entendi. E isso acontece na esclerose múltipla. Então, ela pode ter também os sintomas prévios, são esses, tontura, como se fosse o sintoma de labirintite, sabe? Perda de equilíbrio, e que depois passa. Aí você vai no médico, é ansiedade, é cansaço. É o estresse, é labirintite e tal. E como você fala aqui de mulheres, de diversos atravessamentos que tem. Como eu já tenho uma condição que é a epilepsia, que fica mais pro próximo episódio. Então, quando eu já tinha uma condição neurológica que isso se somava, né? E aí some, e ela foi aumentando mais em 2016 esses sintomas. Minha neurologista, acho que também não se aprofundou nisso, que é uma outra questão que tem também, né, que é um atravessamento racial. A esclerose múltipla ainda é tida como uma doença que é predominante em pessoas brancas, mas é que, na verdade, há poucas pesquisas em corpos não brancos. Corpos negros, corpos indígenas, corpos asiáticos. Então, teve esse viés por muito tempo. Então, muitas vezes, quando uma pessoa não branca chega para um médico e relata tudo isso, ele não pensa em esclerose múltipla. E eu não estou falando isso daqui por mim mesma, isso os próprios pesquisadores já falam, a própria Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e outros já vão trazendo isso. Então,
posso estar enganada, mas eu acho que só 0,2% das pesquisas em esclerose múltipla estadunidenses foram com pessoas negras. Zero? Então, você tem... Meu Jesus, não é nada. É ínfimo. Sim. Então, tá vendo? Não tem como eu falar da minha história sem trazer esses dados. Claro. Porque eu sou um reflexo disso também. E sou uma exceção. Então, voltando, Didi, foi por isso também que foi passando o tempo. Até que no dia... emociona dizer, porque você estava bem nesse momento. Isso mesmo, querido. Eu estava junto. Aliás, 2016 foi o ano que marcou nossas vidas, né? Foi o ano que eu tive a CI. Estivemos juntas, né? Sim, inclusive também a CI foi algo que compartilhamos, que você me ajudou também. Então, Didi, é interessante eu conseguir falar isso assim com um sorriso, não tem como, né, estando com você, apesar de ter sido um dia bem difícil. Mas esse dia 12 de outubro de 2016, era feriado, íamos te ver, né, porque a gente ia lá no restaurante, no Lar Vegan. E todo dia 12, eu e meu marido, o guardião, Valdemir, é uma data importante, porque é o dia do nosso casamento, é o dia que a gente iniciou o namoro. Então, dia 12 de junho, todo dia 12 de cada mês a gente é importante. Ele saiu mais cedo, eu ia me arrumar. Quando eu acordo, Didi, essa vista do olho direito, ela tá borrada. Tenta imaginar que tem, assim, um borrão no meio da sua vista. Aí eu vi, assim, a luz embaçada. Eu corri pro banheiro, achei que tinha alguma coisa no meu olho. Não tinha nada. Aí a primeira coisa que eu pensei, como eu já tenho uma condição neurológica, eu pensei, gente, alguma coisa da epilepsia. Ou, não sei, gente, é um aneurisma, alguma coisa. Duro de ser da área. É mais ou menos isso, essa da área de neuro. É isso. Mas, e aí eu deitei, liguei pro Valdemir. E aquilo foi piorando, né? Foi piorando. E você sozinha, né? E aí depois ele veio, enfim. E aí a gente foi para como se fosse um pronto-socorro de olhos, né? Tinha um convênio na época. E lá eles fizeram aquele, sabe, teste que o oftalmo faz, básico. E aí aí que foi... Eu tive a noção do quanto eu não estava enxergando nada mesmo com esse olho. Que eu não via, sabe, aquelas letrinhas que o oftalmo mostra ali pra gente. E aí ela olhou, eu ainda achei que era um descolamento de retina. Ela falou assim, olha, não tem nada a ver com a sua retina externa. A gente precisa ver o fundo do olho. Porque é quando a gente olha o fundo do olho, Didi, a gente vê o nervo óptico. Entendi. E aí já foi indo pro lado que era neurológico. E aí eu falei assim, até então eu pensava, pode ser algo da retina. E aí foi nesse dia que... esse quadro que eu tive, ele chama neurite óptica. Então, é justamente porque esse meu primeiro surto atacou justamente o nervo óptico do meu olho direito. Em outras pessoas pode atacar outras regiões. Então, às vezes, o primeiro surto que a pessoa tem, ela fica paralisada de um lado só do corpo, enfim. Mas no meu caso foi isso. Mas até aquele momento, eu não sabia, né? Sim. Então, eu lembro que eu saí de lá, coloquei um tampão no olho, porque a vista fica muito sensível. Muita sensibilidade à luz. E aí foi o dia que a gente se viu. Que eu falei pra você que tinha ido e tal. Falei assim, eu lembro que eu falei pra você, Edilene, eu espero que não seja neurológico. Eu já fico emocionada aqui. E aí você falou, lágrimas descerem, você aí você falou assim, não importa o que for, eu vou estar do seu lado. Não esqueço disso. Linda. Enfim, voltei no hospital no dia seguinte. Aí eu fiz um exame mais aprofundado, que é chamado exame de fundo de olho, que aí consegue ver o nervo óptico, porque ele tá ligado, sabe? É como se assim, aqui tem o nosso olho, ele tá logo aqui. E ele que leva a informação aqui atrás para o nosso lobo occipital, porque é o cérebro que enxerga. A gente recebe esse estímulo, mas esse estímulo precisa chegar. Lembra que eu falei aqui para você do fio? Então, por esse estímulo, essa informação não ser conduzida, por isso que eu não estava enxergando. Entendeu? Mas é por conta desse surto que teve. Aquilo era um sinal que precisava ser investigado. Então, quando eu faço esse exame de fundo de olho, que fala, né, e aí é que eu tive a confirmação do que eu mais temia. A
a médica fala para mim, olha, o que você tem, olha o nome, edema de papila, ou seja, dava para ver ali que o nervo óptico ele estava inflamado, e ela falou, isso é uma questão neurológica, você precisa ligar para sua neurologista, enfim. E até numa entrevista que depois você vai comentar na próxima, que é uma entrevista que eu dei para uma coluna da Folha, que chama Morte Sem Tabu, eu falo sobre isso, né? Enquanto eu vou caminhando ali, meu marido na sala de espera, eu só consigo olhar para ele e falar aquela palavra que a gente mais temia. Eu falei para ele, é neurológico. Aí ele só segurou a minha mão, foi como uma Edilene também, e falou, não, vamos junto. E foi assim, eu sabia que ali ia ser uma outra caminhada, uma caminhada que eu já tinha tido da epilepsia. Eu sabia que ia ser uma outra jornada também. Mas eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que fica um pouco no ar. Eu acho que tem uma história antes disso, tem uma história depois disso. Eu acho que tem um atravessamento com o veganismo, com o ativismo, com muitas coisas. E que vou ficar feliz de explorar com você. É tanta coisa para eu falar, mas nessa nossa introdução aqui, passo a bola para você também. Porque se deixar, tem falar com você é falar por horas, assim, né? Ai, minha querida... Ai, gente, eu fico emocionada aqui porque... Enfim. Eu acho que... nós falamos, o tempo passa tão rápido, né? Uhum. E ver a Esther bem aqui... e tudo porque pelo que ela batalha, pelas causas que ela defende, pelo ativismo que ela traz... Eu, se fosse você, não perdia. Porque com certeza estaremos aqui. É utilidade pública, é história de vida. E trazer tantas outras coisas que vêm junto com isso. Uhum. Né? Então, eu convido você para estar aqui com a gente, porque existe uma única certeza, emoção não vai faltar. Sim, com certeza. Emoção não vai faltar, porque é uma história de superação, de dor, de resiliência. É uma história de vida. É uma história de vida. E eu estou muito feliz. Olha só quantos anos se passaram. E hoje estamos aqui juntas e continuaremos juntas. Sim. Porque é o que nos une. É isso. É o Sim, sentimento verdadeiro. Sabe que eu te amo, né, mulher? Também, querida. E eu estou muito feliz de você estar aqui. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você vai adorar ouvir tudo isso e compreender. E foi o que eu falei, quem sabe é um alerta, um aviso para quem está do outro lado. Sim. Né? Porque hoje em dia tudo se normalizou, é o estresse, é o cansaço, é a fadiga. E aí, às vezes, a gente passa por cima de coisas e, na verdade, nós temos que estar mais atentos aos sinais que o nosso corpo dá. Sim. Né? Sim. Acho que para fechar um pouquinho, trazer o papel da psicologia nisso, né? Enquanto eu me aprofundei também nesse tema, e eu acho que fica o convite para os profissionais da saúde, para todos. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa sair de trás das mesas do consultório, a gente precisa se aprofundar. Eu acho que trouxe isso. E também a luta coletiva. Né? Aí eu aproveito só para citar de alguns coletivos que passei, que também a gente vai ter algumas coisas para trazer. Eu participo do coletivo, né, do movimento afro-vegano. É um coletivo que eu integrei na Fundação Ainda Estou. O coletivo Adelinas, o coletivo autônomo de mulheres negras, que eu também atuei, estou na militância aí desde 2013, né, no ativismo antirracista, feminista. Passei pela Roda Terapêutica das Pretas, que eu tenho um coletivo de mulheres pretas, psicólogas. Estou também atualmente no coletivo Vidas Negras com Deficiência Importam, que eu acho que também você vai percebendo, né, de o quanto as coisas vão se afunilando, porque a gente fica muito nesse não lugar, assim como os temas que você traz aqui, né, da mulher 50 a mais, e os não lugares que a gente vai ocupando. Então, acho que cada um, se eu estou aqui hoje, pela minha família, em especial pela minha mãe, pelo meu marido, pelo ativismo,
né? E o veganismo nisso, né? O veganismo popular. E eu consegui ter chegado também em retomar algo que parecia que eu nunca mais ia retomar, que é voltar para a área clínica, né? Então, desde 2021, eu e Marcela, uma amiga muito querida, nós fundamos a Baobá Neuropsicologia, né? Que é uma clínica de psicologia, de avaliação neuropsicológica, que a partir daí já tem muito assunto também para a gente falar. E estou aqui até com o bottom, com a nossa logo, porque essa logo nossa é uma baobá, uma árvore baobá. Embaixo, como se tivesse o desenho do cérebro, e tem algumas crianças, e representa eu e a minha amiga e algumas crianças. E por que eu estou falando tudo isso? Que a ideia é que a gente pode fazer as coisas debaixo de uma baobá. A gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica, uma terapia embaixo da baobá. E eu acho que a baobá, ela também a gente escolheu porque ela parece neurônios, né? A parte, né? Os galhos. E tudo isso, agregando tudo isso, porque é justamente essa questão comunitária que me trouxe até aqui, né? E toda essa trajetória, eu poder falar hoje desse lugar, enquanto neuropsicóloga, ter retomado a minha carreira e estar aqui com você falando nesse momento é muito importante, né? Então, eu quis falar um pouquinho dessa trajetória, do lugar que eu estou hoje, e também estou aqui pelos meus pacientes, né? Então, embaixo dessa baobá também tem os pacientes, e eu acho que eles também me mobilizam a estar aqui com você hoje, a falar sobre esse tema, a ter o cuidado, a cuidar de mim. Então, essa é a nossa responsabilidade também enquanto psicólogos. E, mais uma vez, Gigi, você percebe, não tem como falar de uma coisa só. Sim. Tudo se atravessa. E aprendi isso muito com você também. E aí já fica, né? Tem muito tema, né? Pra gente conversar, Nossa, né, Edilene? assunto aqui não vai faltar, gente. Mas eu acho que a questão é #Agosto Laranja, sigam. Isso que eu falei aqui é só uma introdução. Tem muitas outras pessoas que vivenciam outros quadros, tem outras vivências com a esclerose múltipla, tem muitos outros especialistas. Eu acho que aí depois nas suas redes vocês vão divulgar aí alguns, né, perfis para seguir. A produção vai colocar os arrobas, né? E eu acho importante isso. Então, tenha em mente que estamos no Agosto Laranja, mês da conscientização da esclerose múltipla. Pesquisem, mergulhem no tema, isso vai salvar vidas. Com certeza. Amor, gratidão. Ai, que agradeço essa abertura. Gente, olha, belíssima, belíssima, belíssima. Semana passada essa mulher estava que eu olhei, eu falei, meu Deus, meu pai, olha, tava topíssima, pleníssima, gente. Na semana passada dando uma aula de epilepsia, hoje aqui falando de esclerose múltipla. E ela dando aula na Santa Casa, não foi? Foi um convite. Né? Olha só, gente, que bacana, nesses 10 anos, né? quanta coisa. Que bacana. E é isso, é o que o seu programa traz, né? Linda. Sabe que eu te amo, né? Também te amo. Gente, vocês viram? Isso é só um gostinho. Foi só um spoilerzinho, só para você ficar com vontade. Tenho certeza que você vai amar. Um beijo.